Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós continuamos com a paixão de Jesus, lentamente, sem pressa para acabar, porque o que me interessa é que os leitores, ou melhor, os telespectadores, façam um bom uso deste programa e o apliquem à vida pessoal e à vida comunitária da igreja também, que celebra a paixão de Jesus cada vez que celebra a Eucaristia. Padre. Com muita alegria, nos encontramos aqui mais uma vez, um programa muito fecundo, onde ajuda a mim e a você, caro amigo, irmão que nos acompanha, a que compreendamos melhor as realidades da Palavra de Deus. Alguma pergunta inicial? Não, por enquanto, temos que continuar o texto. É onde paramos? A prisão de Jesus. Bom, Judas, sobre esta figura sinistra, se inclinaram muitos ao longo destes 20 séculos de cristianismo. Pintores, escultores, escritores, teatrólogos, psicólogos, analistas, teólogos, todos querendo dar uma opinião. O que moveu Judas a fazer o que fez? Mais uma vez, estamos aqui num chão seguro. Jamais inventariam um escândalo deste, que a entregar Jesus foi um dos mais próximos dele. Que foi que fez com que Judas entregasse Jesus? Entregasse Jesus no sentido de apontar aos que queriam pegá-lo às escondidas, para não haver tumulto na multidão lá reunida para a Páscoa, sem barulho algum, mas não sabiam bem aonde ele estava e talvez muitos dos que o foram pegar não sabiam exatamente quem ele era, sobretudo na escuridão da noite. Os evangelistas não nos dizem absolutamente nada a respeito de o movente que levou Judas a fazer o que fez. A melhor resposta é aquela que eu vou dizer com toda franqueza e com toda honestidade. Jamais saberemos com segurança que foi que levou Judas a entregar Jesus. 1000 hipóteses, todas prováveis, mas nenhuma demonstrável. Então, é melhor deixá-las como estão, sem pretender criar mais uma hipótese também indemonstrável. Padre, certamente no programa passado, se não me falha a memória, o senhor fez uma bonita teologia com a palavra entregue, entregar. Judas entregou Jesus ao Sinédrio, este a Pilatos, Pilatos na cruz, e na cruz o Pai, pela ressurreição. Primeiro Jesus entrega a sua vida ao Pai, e o tuas Pai mãos a recebe, entrego o meu espírito, e dar a vida do Filho para nós. Partindo de Judas, e depois de toda essa explicação ainda sobre a figura do universal Judas, eu, o senhor, o telespectador que nos assiste, nós também podemos nos sentir de algum modo na nossa vida Judas? O mesmo se faz com Adão e com tantos outros personagens bíblicos? Ou claro, não? Claro que na teologia. Claro que historicamente não. Nenhum de nós entregou Jesus. Isto não aconteceu. Nenhum de nós pediu dinheiro para tanto, graças a Deus. Agora, analogicamente, impropriamente,
os pecados que cometemos não deixam de ser uma certa covardia nossa e uma certa virada de costas para Jesus, com algo pior. Nós sabemos muito mais a respeito de Jesus do que Judas sabia naquele momento. Com essa ressalva, nós temos bem mais consciência do que ele, do que estamos praticando ou do que já praticamos. Sim, porque bebemos de uma tradição que ele no momento não havia bebido. Nós sabemos bem mais do que ele quem é Jesus. Nesse sentido, posso dizer que o pecado de Judas, analogicamente, passa para todos aqueles que cometem pecados, sobretudo graves. Claro, existem graus de pecados também, não é? A apostasia seria o pior de todos. O desespero da salvação, coisas desse gênero. Agora, Judas, lamentavelmente, foi uma figura que levou o cristianismo a um antissemitismo muito grande. Começa pelo nome. Judas vem de Judá, o judeu. E a igreja, infelizmente, agora não, mas infelizmente no passado, assumiu muitas atitudes antijudaicas. E algumas delas baseada no judeu, que se concentra na figura de Judas. Que fez ele? Entregou Jesus. Para onde foi? Os evangelistas não nos dizem. Lucas diz que foi para o seu lugar. Há exegetas que dizem que foi para o inferno. O seu lugar é o inferno. Bom, mas isto é a opinião de alguns. Eu não saberia dizer absolutamente onde Judas se encontra. Eu gostaria de advertir o meu público, aqueles que me escutam, me veem, me ouvem, que tomemos cuidado, não é? Porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, escreve São Paulo na carta aos Gálatas. Verso 44, voltamos ao 43, para retomar. Não, pode, já o 44 pode 44. Ser. O seu traidor dera-lhes uma senha, dizendo, é aquele que eu beijar. Prendei-o e levai-o bem guardado. Tão logo chegou, aproximando-se dele, disse, Rabi, e o beijou. Bem, este beijo de Judas não se encontra em João. Judas em João não se aproxima de Jesus. As trevas não se aproximam da luz e não se misturam com a luz. Judas está estático no Evangelho de João. Aqui, os sinóticos falam de um beijo. Os rabinos costumavam ser, os escribas, os fariseus. Rabinos não havia ainda no tempo de Jesus. Os escribas e fariseus, os chefes dos judeus, os mestres dos judeus, costumavam receber beijos de seus alunos, de seus discípulos, ou na mão ou na testa. A sociedade romana era muito reticente em demonstrações de afeto através do beijo em público. Para ser não demorado neste caso, eu diria que o beijo de Judas resta ou permanece um problema insolúvel do ponto de vista historiográfico. Em João não se beija, aqui
se beija. Se beijou, de fato, nós nunca vamos poder resolver esta questão. É muito controvertido o beijo de Judas. Ele, sem dúvida alguma, deve ser declarado um celerado. Mas isto pode ser também uma criação dramática por parte de Marcos ou por parte da tradição pré-marciana. Não acredito que esta tradição tenha provindo do judaísmo. Eles lançaram a mão sobre ele e o prenderam. Agora, de agora em diante, Jesus perdeu toda a liberdade. A liberdade física, quero dizer. A liberdade de ir e vir. Um dos que estavam presentes, tomando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Padre, no verso 43, o evangelista Marcos nos descreve a presença de homens trazendo espadas e paus. O quarto evangelista fala de tochas e lâmpadas. Lá, provavelmente, ele está querendo insinuar Jesus luz, que Judas trevas não consegue se aproximar nem beijar. E aqui, paus, espadas, o traidor chega, Isto beija. é mais histórico, é mais provável do ponto de vista histórico. Vamos fazer um intervalo e voltamos.